Olá! Você está no Guia do Voto. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou recentemente uma pesquisa completa sobre as eleições de 2026 em São Paulo, e os números revelam cenários bastante interessantes tanto para a disputa ao Senado quanto para o governo estadual. Foram testados 2 cenários para Senado e nada menos que 7 cenários diferentes para governador. E tem uma surpresa: foram incluídos cenários sem Tarcísio de Freitas, já que o atual governador é cotado para disputar a presidência da República. Fique até o final porque vamos mostrar como fica a disputa em São Paulo se Tarcísio realmente decidir ir para o pleito nacional. E vamos começar pela corrida ao Senado. No primeiro cenário testado para o Senado, o ministro da Fazenda Fernando Haddad aparece na liderança com 40,3% das intenções de voto. Em segundo lugar vem o deputado federal Eduardo Bolsonaro com 30,7%. O capitão Derrite marca 21,7%. Alexandre Padilha tem 15,2%. Paulinho da Força aparece com 13,8%. Ricardo Salles marca 13,4%. Baleia Rossi tem 9,9%. E Robson Tuma fecha com 5,4%. 10,4% declaram voto branco, nulo ou em nenhum, e 4,5% não sabem ou não opinaram. Esse primeiro cenário mostra Haddad com uma vantagem confortável de quase 10 pontos sobre Eduardo Bolsonaro, mas o que chama atenção é a quantidade de candidatos competitivos disputando as 2 vagas. Com pelo menos 6 nomes marcando 2 dígitos, a disputa promete ser acirrada. No segundo cenário para o Senado, Fernando Haddad sai e entra o vice-presidente Geraldo Alckmin. E aqui temos uma mudança interessante nos números. Alckmin assume liderança com 41,9%, um pouco mais que Haddad tinha. O capitão Derrite sobe para 23,9%. Ricardo Salles vai para 17,3%. Paulinho da Força marca 14,6%. Alexandre Padilha tem 14,5%. Baleia Rossi aparece com 11%. Rosana Vale marca 8%. Robson Tuma tem 6,4%. E Tomé Abduch fecha com 4,3%. 11,9% votariam branco, nulo ou em nenhum, e 5,1% não sabem ou não opinaram. Repare que Alckmin consegue praticamente o mesmo desempenho de Haddad, mostrando que ambos têm força eleitoral equivalente em São Paulo. A disputa pela segunda vaga ao Senado está completamente em aberto, com vários candidatos na faixa dos 15% a 25%. Agora vamos para a disputa ao governo estadual, mas antes alguns dados da pesquisa. O Paraná Pesquisas ouviu 1.680 eleitores paulistas entre os dias 4 e 8 de dezembro. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança é de 95%. E aqui as coisas ficam ainda mais interessantes. Foram testados 7 cenários diferentes, incluindo alguns sem Tarcísio de Freitas. Vamos aos números. No primeiro cenário para governador, Tarcísio de Freitas aparece na liderança com 48,4% das intenções de voto. Fernando Haddad vem em segundo lugar com 25,5%. A deputada federal Érica Hilton marca 9,7%. Paulo Serra tem 4,8%. E Felipe Dávila aparece com 1,3%. 6,5% declaram voto branco, nulo ou em nenhum, e 3,7% não sabem ou não opinaram. Aqui vemos Tarcísio com uma vantagem robusta de quase 23 pontos sobre Haddad. O governador paulista está muito perto de vencer no primeiro turno, faltando apenas 1,6 pontos para alcançar os 50% necessários. No segundo cenário, Haddad sai e entra Geraldo Alckmin como adversário de Tarcísio. Os números ficam assim: Tarcísio mantém 46,6%. Alckmin marca 26,1%. Érica Hilton sobe para 11,7%. Paulo Serra tem 3,8%. Felipe Dávila marca 1,6%. 6,3% votariam branco, nulo ou em nenhum, e 3,8% não sabem ou não opinaram. Tarcísio perde apenas 2 pontos quando enfrenta Alckmin em vez de Haddad, e Alckmin consegue praticamente o mesmo desempenho que Haddad tinha. A diferença entre os dois continua em torno de 20 pontos, mostrando que Tarcísio tem uma vantagem muito sólida independentemente de quem seja seu adversário. No terceiro cenário, saem tanto Haddad quanto Alckmin, e Tarcísio dispara. O governador de São Paulo sobe para 52,1%, o que seria uma vitória em primeiro turno. Érica Hilton vai para 13,9%. Márcio França aparece com 11,8%. Paulo Serra marca 5,7%.
Felipe Dávila tem 2,1%. 10,4% votariam branco, nulo ou em nenhum, e 4% não sabem ou não opinaram. Esse cenário mostra que quando os principais nomes do PT e da centro-esquerda não estão na disputa, Tarcísio consegue absorver parte desses votos e vencer já no primeiro turno. É um sinal da popularidade do governador paulista. Agora chegamos aos cenários mais interessantes da pesquisa, aqueles que testam a disputa ao governo de São Paulo sem Tarcísio de Freitas. Afinal, se ele realmente for candidato à presidência, quem assume como favorito em São Paulo? Antes, se você quer ficar por dentro da corrida eleitoral de 2026, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com mais alguém. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. No quarto cenário, sem Tarcísio, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aparece na liderança com 34,2%. Márcio França vem em segundo com 17,4%. Érica Hilton marca 14,2%. Paulo Serra tem 7,7%. Felipe Dávila aparece com 3,9%. 16,2% declaram voto branco, nulo ou em nenhum, e 6,4% não sabem ou não opinaram. Reparem! Os índices de brancos, nulos e indecisos disparam para mais de 22% somados, mostrando que muita gente ainda não sabe em quem votar quando Tarcísio não está na disputa. No quinto cenário, também sem Tarcísio e agora sem Ricardo Nunes, a disputa fica ainda mais pulverizada. Márcio França assume a liderança com apenas 21,4%. Érica Hilton tem 15,4%. Gilberto Kassab aparece com 14,2%. Paulo Serra marca 10,1%. Felipe Dávila tem 5,8%. E atenção para esse número: 24,9% votariam branco, nulo ou em nenhum, e 8,2% não sabem ou não opinaram. Somados, são mais de 33% de eleitores sem candidato definido. No sexto cenário testado, Márcio França mantém a liderança com 24,2%. Érica Hilton tem 15,6%. Paulo Serra marca 11,3%. Felício Ramute aparece com 7,9%. Felipe Dávila tem 6,1%. 26,6% declaram voto branco, nulo ou em nenhum, e 8,4% não sabem ou não opinaram. E no sétimo e último cenário, Márcio França tem 24,4%. Érica Hilton marca 15,7%. Paulo Serra tem 11,2%. André do Prado aparece com 6,9%. Felipe Dávila marca 6,5%. E o número mais impressionante, 26,9% votariam branco, nulo ou em nenhum, e 8,4% não sabem ou não opinaram. São mais de 35% de eleitores indefinidos. Analisando a pesquisa como um todo. Para o Senado, a disputa está equilibrada, com Haddad ou Alckmin liderando dependendo de qual dos dois concorre, mas com margem apertada sobre os demais. Eduardo Bolsonaro, o capitão Derrite e Ricardo Salles aparecem como nomes competitivos do campo conservador para disputar as duas vagas. Já para o governo, Tarcísio de Freitas domina completamente a política paulista neste momento. Com ele na disputa, nenhum adversário consegue se aproximar. Ele varia entre 46% e 52%, enquanto seus adversários ficam na casa dos 25%. O que essa pesquisa nos mostra, no fundo, é que a disputa pelo governo paulista em 2026 depende fundamentalmente de uma decisão: Tarcísio de Freitas vai disputar o governo de São Paulo ou vai tentar a presidência? Se ficar em São Paulo, ele é praticamente imbatível. Se sair para a disputa nacional, abre-se uma corrida completamente imprevisível pelo governo do estado mais rico e populoso do Brasil.